Rádio Rio de Janeiro, a emissora da Fraternidade, passa a apresentar Luz na Penumbra, programa que leva ao seu coração a mensagem da doutrina espírita. E agora, com vocês, Aloísio Guigino, Fátima Miranda e Eduardo Araújo, para o estudo da obra O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Olá, prezados amigos da Rádio Rio de Janeiro, sejam todos muito bem-vindos. Está entrando no ar o programa Luz na Penumbra, com o estudo do livro O que é o Espiritismo, de Allan Kardec. Comigo, Eduardo Araújo, com ele, Aloísio Guigino. Nosso abraço, amigos ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, a emissora da família, toda ela, né? Espírita e não espírita. Dá para aproximar esse microfone aí, subir ele um pouquinho, assim, ó? Não dá não. Obrigado. Não precisa tanto, na testa, sua testa não fala ainda. Maria de Fátima Miranda, tá com o microfone bonitinho. Seja bem-vinda, Maria de Fátima Miranda. Que Jesus nos conduza. Tem visita no estúdio, mas a visita é tímida, né? Quem é a visita, hein? Ela vai falar o nome dela. Só um oi, pode aí? Só o oi. Luciane Pacheco, seja bem-vinda. Luciana Rocha. Rocha Pacheco, não? Não. Quem é o Pacheco? É outra. Tem uma Luciana Pacheco, né? É. Luciana Rocha. Mas tem a Pacheco. Um abraço para Pacheco também. Estou aqui para a comemoração do aniversário do Eduardo Araújo. Isso. E fazendo um tour. É porque ela gravou. Isso aqui tá gravado, gente. Por isso que já passou. Ela está lembrando do meu aniversário. Então, mais gratidão a Luciana Rocha, né? Que fica tranquila, menina. Aqui é tudo tranquilo, tudo na paz e no amor. Então, nossa ouvinte que está aqui presente, ela só quer assistir, não é isso? Tranquilamente assistir o nosso estudo, mas pelo menos ela deu uma palavrinha aqui com a gente e é muito bem-vinda, assim como todos vocês que estão conosco. Aloísio Guigino, nós estamos no capítulo 3 do livro Que é o Espiritismo, no tópico O Homem durante a Vida Terrena. E quem vai ler pra gente hoje, o item 123, é Maria de Fátima Miranda. 123. Porque há maus pais e maus filhos. São espíritos que não se ligaram na mesma família por simpatia, mas com o fim de servirem de instrumentos de provas uns aos outros e muitas vezes para a punição do que foram em existência anterior. A um é dado mau filho, porque também ele o foi. A outro, um mau pai, pelo mesmo motivo, a fim de que sofram a pena de talião. Vê Revista Espírita de setembro de 1861, a pena de talião. E aí, Maria de Fátima Miranda? Na realidade, a ninguém nós estamos ligados por acaso, não é? Então, sempre que nós precisamos de educação, a vida vai nos trazer situações e oportunidades. Então, na relação familiar, onde existem espíritos que têm um certo antagonismo, ali estão presentes seres que precisam ser educados. Porque aqueles que são dóceis, um espírito dócil como o Chico, ele pouco vai se incomodar com a rebeldia de um filho que ele venha a ter. Porque ele já é lúcido, já tem educação. E sempre nos lembra o Dr. Bezerra, né? Dr. Bezerra, quando teve uma situação doméstica muito sofrida com o filho dele, o espírito, num processo de obsessão, dizia assim: você e o seu filho me prejudicaram muito noutra encarnação. Contigo eu não posso mais, mas com seu filho eu posso. Isso significa o quê? Que Dr. Bezerra já tinha educação espiritual bastante para não ficar constrangido com a presença daquela interferência espiritual na família. Se ele viesse a ter um filho rebelde, e deve ter tido porque ele teve muitos filhos, ele não colocou em pauta a rebeldia do filho, ele viu a oportunidade de educá-lo. A gente aprende, nós estamos aqui nessa resposta que é dada, porque Kardec nos coloca, uma referência aqui à pena de talião. Mas a pena de talião, vamos entender qual é a mensagem que ele nos transmite. A pena de talião fala mais especificamente da punição que é dada àquele que comete algum erro no mesmo patamar daquilo que ele havia feito antes. Nós aprendemos na doutrina que não há punição, existe a oportunidade de aprendizado. Então, isso aí nós devemos ver nessa nossa dificuldade de relação
que venha a ocorrer de pais para filhos, conforme nós estamos tratando aqui, como uma necessidade de um aprendizado e de uma superação de pontos passados, né, de atitudes passadas e uma reconciliação espiritual entre aqueles dois que ali estão. Para ambos é um aprendizado. Então, sempre nós devemos olhar a doutrina espírita e a vida, de um modo geral, como uma grande oportunidade de aprendizado e não uma punição. A dor, ela vem como um incentivo para que nós mudemos alguma coisa, mas não é pela dor, e sim pela oportunidade de aprendizado. Muita gente está nos escutando agora, né? Tem dificuldades com pai, com mãe, com filhos, e a gente sabe o quanto que isso dói, né? Nós temos ouvintes que já entraram em contato conosco, até questionando, né? Porque a gente fala muito do amor de mãe, e eu lembro de uma ouvinte que ela falou que foi muito maltratada e humilhada pela própria mãe. E sempre que tinha esse tema, né, sobre as mães, ela sofria, não queria ouvir. E um dia ela até pediu que nós fizéssemos um programa, e nós fizemos, falando sobre as mães narcisistas, aquelas mães que acabam sufocando seus filhos, mas nós também temos filhos que maltratam seus pais, a gente sabe disso, né, que abandonam. Tem muitos idosos, né, que são abandonados em clínicas pelos próprios filhos, filhos que roubam seus pais. São situações ainda muito tristes de um mundo de provas e expiações. Conforme Allan Kardec coloca, a gente sabe que o acaso não existe. Ninguém passa por uma prova como essa sem uma razão justa de ser, mas quando a gente está no corpo físico, ter que lidar com isso é muito difícil. Que tem uma razão? Tem. Né? O mau filho, e quantos maus filhos tem por aí, eles muitas vezes em outras existências, eles vão renascer em lares onde eles passarão pela mesma experiência. Não com o objetivo de punição pura e simplesmente, mas de aprendizado. É um aprendizado, porque eu atendo muitas pessoas que passam por isso, e eu sempre falo para elas que não tenha ódio do seu pai, da sua mãe, ou a mãe não tenha ódio do seu filho, porque é uma chance que você tem hoje de perdoar. Porque antes fomos nós os algozes, agora nós somos as vítimas. E é melhor ser a vítima do que ser o algoz. Então, a doutrina espírita nos ajuda a entender que a dor de hoje, ela tem uma razão. Eu passei por algumas decepções nessa vida em relação a amizades. E nas reuniões mediúnicas, eu pude observar alguns espíritos falando comigo, né, que, relatando, né, nós fomos amigos, você me traiu. E ouvi isso algumas vezes. Eu não lembro, né? Eu não tenho lembrança disso, mas eles têm. Eles carregam essa dor. E aí, o que eu pude fazer durante a reunião mediúnica, eu espero que você me perdoe, eu não sou mais aquela pessoa que você conheceu daquele jeito, eu hoje estou buscando um caminho diferente. Mas assim, se eu pedir o perdão a eles, eu também tenho que estar disposto a perdoar aqueles amigos dessa encarnação que me deram punhaladas, porque eu fiz a mesma coisa no passado. Então é um aprendizado não para a gente ficar magoado, com raiva, com ódio, querer vingança, mas para a gente entender que hoje, graças a Deus, nós temos um outro entendimento e devemos tentar fazer melhor. Então, se o seu pai, se a sua mãe não foi o pai e a mãe que você desejava, ou se o seu filho ou a sua filha não foi, que a gente compreenda, né? Que a gente entenda que é um aprendizado para nós e para eles também. Miranda. É interessante. Certa vez eu conversando com a minha mãe, né? Aí ela foi narrar como foi a infância dela. Aí eu compreendi o porquê dela ter certas atitudes na educação minha e da minha irmã. E sei que necessariamente quando ela agiu de certas maneiras não é porque ela era minha inimiga, mas é porque era um espírito que trazia muito sofrimento e não tinha habilidade para lidar com a própria emoção. Aí extravasava de qualquer maneira. A doutrina espírita, o Evangelho de Jesus já nos traz essa benesse, não é? E a doutrina espírita nos esclarece.
E isso faz uma diferença muito grande para a vida do espírito que nós somos, porque dá qualidade de vida emocional a cada um de nós e nos prepara para escolhas mais saudáveis. E aí, Aloysio Guiginho, você está refletindo aí? Eu estou aqui refletindo sobre o que eu estou ouvindo aqui. E é muito importante essa compreensão e essa reflexão, é o que eu estou fazendo aqui. Porque, na realidade, nós temos que partir de um princípio de que Deus não castiga, nos dá oportunidade de aprendizado. E essas oportunidades, muitas vezes, são sofridas, são difíceis, mas para que nós possamos nos mover, nós temos que enfrentar dificuldades, senão nós não nos movemos. Se tudo fosse um mar de rosas, nós estaríamos felizes, satisfeitos com a situação e é aquele ditado popular, né? Time que está ganhando não mexe. Né? Mexe sim, sempre pode melhorar. Então o aprendizado muitas vezes, na maioria das vezes, ocorre por situações, por vivências difíceis. E a nossa vida de relação é uma experiência, em geral, difícil. Em geral. Porque nós somos individualidades, nós estamos diferentes. Então, as nossas diferenças, muitas vezes, promovem choques, promovem problemas na relação entre duas pessoas. Não é apenas na família, como nós estamos tratando aqui, de pais e filhos. Não, é em geral na nossa vida de relação com todos aqueles que estão ao nosso redor. Quantas pessoas nós discordamos e afastamos de nós, certo? Porque pensam de forma diferente. Será que eles estão certos ou eu estou certo? Então é sempre uma questão que nós devemos refletir. E isso traz consequências sempre. Vamos lá, Maria de Fátima Miranda. O item 124. Por que encontramos em certas pessoas nascidas em condição servil instintos de dignidade e grandeza, enquanto outras, nascidas nas classes superiores, só apresentam instintos de baixeza? É uma reminiscência intuitiva da posição social que o espírito já ocupou e do seu caráter na existência precedente. Aí eu estava lendo aqui, né? Essa condição servil, eu lembrei da personagem do livro Renúncia, Alcione, que chegou um momento na vida dela que ela vai ser serviçal na casa do seu pai, do próprio pai dela, que não sabia, não é? E ela passa por situações, mas ela em momento nenhum perde a dignidade no trato com aqueles que maltratam a ela. Então, isso é produto de uma conquista do espírito. Ela está ocupando uma condição servil, mas já tem dignidade e nobreza. E aí nós vamos ver que o espírito não retrograda. Dignidade e nobreza para o espírito e grandeza para o espírito são conquistas morais. Em qualquer ambiente que ele for colocado, a resposta dele vai ser da conquista moral que ele já fez. Nós temos uma tendência muito presente em nossas existências de nós nos avaliarmos pelo hoje. E esse hoje, muitas vezes, diz respeito à nossa situação material, na vida material. Então nós olhamos aqui como a própria pergunta aqui que é colocada, pessoas que são nascidas em condição mais humilde, certo? Que apresentam respostas dignas, respostas de grandeza, enquanto que outras, ao contrário, vêm nesta vida numa situação material mais privilegiada e, no entanto, apresentam instintos de baixeza. Isso diz respeito ao espírito e não à situação atual que ele está na vida material. Muitas vezes ele vem naquela situação para demonstrar ou para chamar a atenção desses valores que são valores morais, não são valores materiais, e também para nos mostrar ou para nos testar, porque nós aprendemos dentro do Evangelho, inclusive, que a riqueza é uma prova mais difícil
do que não é melhor nem pior, é mais difícil do que a pobreza. Então, são situações que nós vivenciamos e que vamos ter que enfrentar e dar respostas compatíveis com a moral. E o que é a moral? Livro dos Espíritos, 629 do Livro dos Espíritos. É o resumo, ou a coleção, vamos dizer, das leis divinas que nos levam às atitudes que nós adotamos. Nós estamos aqui para cumprir a lei divina. E nós aprendemos quando também nas leis morais, lá que nós somente seremos infelizes quando nos afastamos do cumprimento da lei divina. É moral. Eu estava aqui pensando nessa questão das pessoas. Estava pensando, as pessoas que estão em condição econômica, financeira, enfim, numa posição social mais servil. É muito difícil, né? Mas é uma prova menos difícil do que aquelas que estão numa condição, né, de poder, de grandeza, de riqueza. Porque a pessoa que está numa condição mais servil, a vida... É interessante que muita gente fala assim, fulano só parece humilde. E é verdade. Porque basta tu dar um pouquinho de poder àquela pessoa que ela vai mostrar quem ela é. Então você vê uma pessoa que está ali trabalhando, né, no serviço de limpeza... aí está numa condição dentro de uma empresa, a pessoa que está no serviço de limpeza é aquela que está no patamar mais baixo salarial, né? Limpeza, serviços gerais ali, é o pessoal que ganha menos. Mas eu sempre fiquei observando isso, eu trabalhei em hospital, e aí bastava a pessoa, digamos que a Miranda está lá, ela trabalha na limpeza do hospital. Aí de repente a Miranda, ela é colocada para ser a responsável pelas pessoas que participam do setor de limpeza. Aí a Miranda já começa a botar as asas de fora. Porque, na verdade, antes... As asas da Miranda são asas de anjo. Anjo. Então, assim, a pessoa estava ali, você falava assim, não, fulano é humilde. Não, ela está sendo... A condição dela impõe a ela a humildade, porque ela precisa obedecer ordens de praticamente toda... as pessoas que trabalham naquele local. Mas uma vez que ela tem algum tipo de poder, por menor que seja, ela vai mostrar se realmente ela é humilde ou não. E a gente muitas vezes percebe isso claramente, que a pessoa não é humilde de fato. Ela está numa condição de humildade forçada pela condição social dela e a posição que ela ocupa de trabalho. Eu vejo mais um aspecto que envolve isso, além desse que nós estamos tratando aqui, é que, de um modo geral, a dificuldade, quando nós a vivenciamos, nós passamos a conhecer a dificuldade. E quando nós conhecemos a dificuldade, isso facilita que nós possamos conviver com o outro e sermos úteis ao outro, porque nós sabemos o que é a dificuldade. Então, tem um ditado popular, inclusive, é meio rasteiro, mas vale a gente colocar para o nosso entendimento. Diz que a desgraça une. Certo? E é mesmo, a gente vê uma solidariedade muito grande entre aqueles que são privados de bens materiais do que entre aqueles que são dotados dessas facilidades materiais. Então, a dificuldade faz com que nós procuremos uns aos outros, nos unamos, e com isso nós passemos a conviver e a servirmos uns aos outros. E é isso que nos leva ao crescimento e à evolução. Agora, a pessoa que é verdadeiramente humilde, ela vai ser humilde na condição servil e vai ser humilde na condição de poder. Eu vejo pessoas que têm... Eu tenho um amigo que ele não é rico, mas ele é uma pessoa que ele tem muitos recursos, ele veio de baixo, e se você olhar para ele, você não diz que ele tem o que ele tem. É uma pessoa simples, não pelo que ele veste, não mais necessariamente, mas pela maneira de proceder. O respeito com que trata todo mundo. Se tiver que pegar a mão na massa, ele vai pegar, ele vai fazer. Eu tenho uma paciente também que eu admiro muito ela é uma oficial, né, da Polícia Militar, e ela, onde ela trabalha, né, muitas vezes ela é mal interpretada, porque se ela tiver que pegar uma escada, ela vai pegar.
Se ela tiver que pegar uma vassoura para varrer, ela vai varrer. E isso pega muito mal no meio militar, né? Mas como é que a senhora faz isso? A senhora é uma oficial. Ela, qual o problema? Não posso pegar a vassoura aqui para varrer? Não, mas isso aí que eu mando o fulano fazer. Ela não gosta disso, entendeu? Então ela vai lá, ela tem um jardinzinho lá que ela cuida. E o pessoal fala, mas a senhora não pode fazer isso. Manda o fulano, não sei. Mas porque é dela. Ela é simples. Não importa a patente que ela tenha, ela é uma pessoa simples, Miranda. São os superiores e os inferiores que trata lá no Evangelho, não é? Porque a verdadeira superioridade é moral. E quem traz esse nível de superioridade, que já conquistou, não sente necessidade de ostentar nem de provar. É por isso que o Evangelho fala que os verdadeiros humildes não se percebem, porque eles identificam o dever que eles têm a cumprir, e cumprem. Essa questão toda que nós estamos tratando aqui nos leva a uma conclusão. É de que nós devemos nos avaliar pelas nossas atitudes e não pelas aparências. Exatamente. Tá? Porque o que diz o que nós somos é como nós agimos, como nós respondemos às dificuldades, como nós nos colocamos diante do outro, certo? Isso é o que diz o que nós somos, é como nós estamos. Certa vez um paciente me perguntou assim, Eduardo, eu tenho uma empresa, como é que eu devo lidar com meus funcionários? Porque muitas vezes o funcionário não faz o que tem que ser feito, faz errado, não tem compromisso. Eu sou espírita, eu fico constrangido. Eu falei, mas ali é uma relação de trabalho, você vai cobrar do seu funcionário o que compete a ele fazer. Se ele não fizer, ele pode inclusive ser demitido. Mas para isso você não precisa tratar ele mal, você não precisa humilhar ele, gritar com ele. Você vai tratar com respeito, com consideração, você vai chamá-lo para conversar. Olha, fulano, olha, você não está cumprindo com as suas obrigações aqui, eu preciso de você. Você está faltando, você chega atrasado, você está tratando mal o cliente. Então, por favor, reveja a sua postura. Se você falou uma vez, falou duas, a pessoa não, você dispensa ele, normalmente. Essa questão que você está trazendo é muito interessante. Eu vivi isso na minha vida, tá? Porque eu sou um espírita, sim, mas eu sou também militar, tá? A minha vida foi sempre dentro do meio militar. Eu sou um oficial de marinha, já estou reformado, já estou em casa de pijama, e o pijama até já está gasto, certo? Mas dentro da carreira, ou dentro da minha relação com aqueles que trabalharam comigo, certo? Eu sempre procurei duas coisas. Primeiro, conhecer as necessidades de cada um e as possibilidades de cada um. E segundo, estar junto com eles. Quando eu tive oportunidade de estar em funções de mando, certo? Duas coisas. Primeiro, se alguém tivesse que ficar trabalhando depois do tempo, eu ficava junto. Eu não ia embora enquanto tivesse alguém trabalhando em alguma tarefa que dizia respeito às atividades que eram de minha responsabilidade. E segunda coisa, eu não mandava ninguém fazer nada que eu não pudesse fazer, eu não soubesse como se faz. Então, estava junto, eu sabia da dificuldade, certo? Então isso me trouxe muita alegria, muita satisfação, muita realização, né, nessa convivência. Você passa a ganhar o respeito, a admiração e a amizade daquelas pessoas. Uma vez eu assumi o comando de um navio e eu mandei reunir todo mundo que eu queria falar com todos. E eu disse para eles o seguinte, rapidamente: olha, cada um aqui sabe o que deve fazer, eu também sei. Agora, se vocês precisarem de alguma coisa dentro das suas necessidades, vamos trabalhar juntos, vamos buscar a solução juntos. E olha, foi ótimo, foi ótimo. Tem gente que gosta de mandar para ser temido. Tem gente que prefere ter amigos, né? Pessoas que estão compartilhando. Isso é o princípio da liderança. É isso aí. E, dito isto, chegamos ao final de mais um programa, desejando muita paz a todos vocês, nossos ouvintes. Semana que vem, se Deus quiser, aqui de volta estaremos. Que Jesus nos conduza. Que Jesus nos conduza. Você está ouvindo o programa Luz na Penumbra.
Rádio Rio de Janeiro está levando ao seu lar e ao seu coração a mensagem consoladora da doutrina espírita, através do programa Luz na Penumbra. E agora com vocês, Bill Fabiano e Renato Souza, para comentar os textos da Revista Espírita de Allan Kardec no período de 1859 a 1869. Muito bem, prezados ouvintes da Rádio Rio de Janeiro, emissora da Fraternidade, estamos chegando com o programa Luz na Penumbra. Eu, Renato Souza, diretamente dos estúdios aqui da Rádio Rio de Janeiro, e ele, Bill Fabiano Cordeiro, ainda nas terras de Saquarema. Boa noite, meu parceiro, seja bem-vindo. Boa noite, meu parceiro, estamos juntos mais uma vez. Isso aí a gente está aqui, Revista Espírita, ano 1859, né? Estamos conversando aqui a respeito de um diálogo, né? De um antigo carreteiro para o Bill e aqui para mim um antigo charreteiro, não é? Isso aí. Já lemos aqui as 4 primeiras perguntas e respostas e vamos dar continuidade aqui a esse diálogo, né? Para a gente ir entendendo. Só para dar um feedback, é um espírito que estava tentando atrapalhar ali as comunicações, né? Que chegavam, sim, né? E tudo, e aí ele peita mesmo, né, Bill? Essa aqui é a palavra, né? Você acha que vai me intimidar com essa voz grossa? Esse vozeirão, né? Esse vozeirão, né? Por que é que você está me atrapalhando? Quem, né, assistiu aí, ouviu o programa da semana passada, vai lembrar que a gente falou exatamente sobre isso aí. E aí, Bill, vamos lá, pergunta e resposta, eu pergunto, tá? É a número 5. Vamos lá. Não é isso? Número 5. Isso aí. Se não é de mim que tens medo, terás sem dúvida medo de Deus? Em nome de quem te falo? E que bem te poderá fazer se responder da maldade? Não nos zanguemos, burguês. Olha. Número 6. Eu repito que tu és um mau espírito e te peço, ainda uma vez, não nos impedir de trabalhar. Sou o que sou, essa é a minha natureza. E aí tem um relato, né, que ele vem trazendo, até chegar na próxima pergunta, ele vem dizendo assim: tenho sido chamado um espírito superior e pedido para afastar esse intruso, a fim de não interromper o trabalho. Provavelmente, o mau espírito se foi, porque durante todo o resto da noite não houve mais nenhuma interrupção. Interrogado sobre a natureza desse espírito, respondeu: esse espírito, que é da mais baixa classe, é um antigo charreteiro que morreu não longe da casa onde mora o V, né? O médium, né? Ele elegeu por domicílio seu próprio quarto, e há longo tempo é por ele que o obsidia, sem cessar, o atormenta continuamente. E aí ele continua aqui dizendo: agora que sabe que vê, deve deixar seu alojamento por ordem de espíritos superiores, ele o atormenta mais que nunca. É ainda uma prova de que o médium escreve: não é o seu pensamento. Tu vês assim que há boas coisas, mesmo nas mais desagradáveis aventuras da vida. Deus faz ver o seu poder por todos os meios possíveis. E aí ele segue com perguntas, né, Bill, aqui, e aí elas não têm mais pelo menos para mim não aparece uma numeração. Depois, lá na frente, ele tem uma evocação, né, e tudo mais, tá? Sim. Então ele vem dizendo o seguinte, só vou repetir aqui esse finalzinho, porque ele diz assim, ó: tu vês assim que há boas coisas mesmo nas mais desagradáveis aventuras da vida. Deus faz ver o seu poder por
todos os meios possíveis. E aí a gente precisa entender, né? Mesmo naquela interferência que estava acontecendo, que não era agradável, não é? Não era boa pro trabalho que estava sendo feito, mas Deus permite. Por que permite? Porque dali pode se extrair uma coisa boa, pode se extrair um ensinamento, né, Bill? E esse próprio espírito pode ser também ajudado de alguma forma, não é isso? Sim. Eu acho que essa pequena parte aqui retrai muitos ensinamentos pra gente, se a gente for levar pro lado das obsessões. Aqui a gente vê que é um espírito que não tinha nenhuma ligação aparente com o médium. Ele simplesmente se acoplou ali, enfim, quis tomar parte ou tomar propriedade da casa ou do quarto do médium. Mas ontem, por exemplo, a gente, que é o dia do trabalho da mediúnica, a gente chama de mediúnica lá na UCAV, né? E diferentemente do trabalho do posto, é uma mesa onde os médios ficam sentados ali, e a gente, o dialogador, que como chamam lá os doutrinadores, né? O dialogador, que eu acho até que é uma palavra até um pouco melhor do que a de doutrinador, porque a gente não doutrina nada nem ninguém, né? A gente realmente dialoga, né? Exato. Enfim, mas é só uma peculiaridade de cada caso. Foram muitas apresentações ou participações de espíritos muito equivocados e com muita raiva, muito ódio. Lá embaixo no estudo que a gente faz antes, que é da educação mediúnica, que é voltado, uma apostila voltada para o livro dos médiuns, estava falando muito sobre isso, né? Sobre as manifestações, porque há médiuns que acham que vão para a casa espírita para receberem, entre aspas, Dr. Bezerra, Joana de Anjos. Que bom que fosse assim também, mas não só assim. Né? Os médiuns estão ali para servirem a espiritualidade. Normalmente a gente serve aqueles que estão necessitados, né? Os espíritos mais nobres, eles aparecem de forma pontual para darem uma mensagem para um coletivo, né, Renato? Eles não se fazem presentes assim, até porque tem muito trabalho, né? Então a grande questão é essa, é a gente entender, agora que eu vou chegar no X da questão, esses processos de obsessão, onde as pessoas acham, sei lá se acham, mas enfim, mas às vezes é o que aparenta, que o barco, que o navio está sem comandante. O Renato está sofrendo uma obsessão de um passado delituoso dele. Ok, isso aí é ponto pacífico, todo mundo sabe. Renato está diante da lei de causa e efeito, ou o Bill e o Fabiano estão diante da lei de causa e efeito. Mas o que a gente tem que entender é que a gente está sob a vigilância do mais alto, né, Renato? A gente não está só. Aquele processo ali de obsessão, aquele processo ali de resgate entre as partes, é necessário porque houve uma falta lá no passado. Então a espiritualidade permite que isso se dê, para não ficar um hiato, uma vírgula fora do padrão. Então aqui, quando o espírito se apresenta e quer atrapalhar, você pode ter certeza que foi lá, meu amigo, você e a gente sabe bem quem é, né, Renan? Quem são essas pessoas, né, Renan? Meu amigo, você já deu pra você. Não, mas eu não quero não, eu quero ficar aqui que eu tenho meu livre-arbítrio e eu quero ficar aqui. Então tá bom, então você vem comigo com o seu livre-arbítrio, vai tudo junto embora com o seu livre-arbítrio. Porque você... porque até pro nosso livre-arbítrio tem limite, cara. É claro. É a mesma coisa, claro. A gente exemplifica agora na atual conjuntura da Terra, né, Renan? Existe um grupo de espíritos que está querendo atravancar, entravar, obliterar essa mudança da Terra. Aí tá lá eu e o Renato na porta de saída da transição ali, de provas e expiações para regeneração. Tá lá eu e o Renato na porta. Não, daqui ninguém passa não. Aqui não vai, a Terra não vai passar para transição não vai fazer essa transição. Vocês acham verdadeiramente que eu e o Renato vamos conseguir parar a roda do progresso? Não. Não existe isso. Né, Renato? Então, quando a espiritualidade maior, por exemplo, num processo de obsessão, e André Luiz fala muito sobre isso nas obras dele, né? E quando cessa o download 100% carregado, a espiritualidade lá vai, bota a mão e tira o obsessor, o perseguidor, fala, não, aqui você não vai atuar mais, porque aqui o Renato e o Bill já cumpriram aquilo que estava determinado pela lei de ação e reação. E ponto, ninguém mete a mão mais em nada. Ninguém se mete mais com o Renato, nem com o Bill, dentro daquela perseguição ali. Obviamente a gente pode buscar outras, né? Mas aí já é uma coisa nossa.
Mas eu acho que é por aí, né, Renato? Quando a espiritualidade entende que aquilo ali cessou, meu amigo, ninguém mete a mão mais. Não, acabou. É a ordem do alto, lá do alto, bem do alto mesmo. Então não tem mais, né? Com certeza. Bill, então ele continua aqui, né? Eu vou perguntando, você vai respondendo aí, tá? Vamos lá. Qual era o caráter desse homem em sua vida? Peraí. Ah, tá. Agora eu me achei. Bom, tudo o que mais se aproxima do animal. Creio que seus cavalos tinham mais inteligência e sentimento do que ele. Olha só. Nossa. Qual é o meio para o senhor ver se desembaraçar dele? Olha, aqui há dois meios. O meio espiritual, pedindo a Deus. E o meio material, deixando a casa onde está. Ou seja, largando e deixando na mão do espírito. Há, pois, verdadeiramente lugares assombrados por certos espíritos? Sim, espíritos que ainda estão sob a influência da matéria ligam-se a certos locais. Exato, perfeito isso, Bill, perfeito. Sim. E aí vem de novo aqui um comentário até a próxima pergunta, né? E ele vem dizendo assim: os espíritos que assombram certos lugares os podem tornar fatalmente funestos ou propícios para as pessoas que o habitam? Quem os poderia impedir? Mortos exercem sua influência como espíritos. Vivos exercem-na como homens. Tem uma diferença, né? Muito grande, né? Sim. E aí ele continua: alguém que não fosse médium, que jamais tivesse mesmo ouvido falar de espíritos, ou que não acreditasse neles, poderia sofrer essa influência e ser alvo dos vexames desses espíritos? Sem dúvida nenhuma. Isso acontece mais frequentemente do que pensais e explica muitas coisas. Então há algum fundamento nesta crença de que os espíritos frequentam, de preferência, as ruínas ou as casas abandonadas? Pura superstição. É interessante isso, né? Deixa eu dar uma paradinha aqui, né? Interessante isso. Porque as pessoas veem uma casa sozinha e tudo, não significa dizer que aquela casa tem ali espíritos presos naquela casa, não. Muito, muito pelo contrário. Nem toda casa abandonada, nem todo castelo abandonado é mal assombrado, né? Entre aspas, claro, né? É mal assombrado. Não é desse jeito. Mas, muito pelo contrário. As casas que são, às vezes, casas que têm famílias, né? E em grande número, são mais assombradas do que muitas casas que são ditas abandonadas por aí, que estão caindo aos pedaços. Não entra ali não, que ali tem influência, tem isso, tem aquilo, né, Bill? Uma coisa não está diretamente relacionada com a outra, né? Sem dúvida, até porque as casas, por exemplo, como você citou, que tem famílias, a propensão eu acho que ainda é maior, porque... Exato, tem muitos pensamentos diferentes ali. Muitas energias ali, muitos pensamentos, muitos débitos uns com os outros. Exato. Que partiram, ou às vezes não é nem débitos grandiosos, mas, por exemplo, uma briga, uma rusga que a pessoa desencarna sem falar com o irmão, sem falar com a mãe ou com o pai, e aquilo fica ali, né? A consciência da pessoa, ou de ambos, ficam prendendo um ao outro ali, né? E aí fica aquele processo ali. Pois é, isso aí. E aí ele explica isso na próxima pergunta, que ele diz assim: assim os espíritos assombrarão tanto uma casa nova de rua, né? Da rua, né? Rivoli, né? Quanto um velho pardieiro? Certamente. Porquanto podem ser atraídos para um lugar, em vez de o serem para outro, consoante a disposição de espírito dos seus moradores. Exato, perfeito. O espírito do precedentemente citado charreteiro tem sido evocado na sociedade por intermédio do Sr. R. Se manifestou por sinais de violência, quebrando o lápis que forçava contra o papel com força, e por uma escrita grossa, tremida, irregular e pouco legível. E aí vem agora uma pergunta e resposta, mas uma evocação, né, Bill? Eis-me aqui. 2. Reconheceis o poder de Deus sobre vós? Sim, e daí? 3. Por que escolhestes o quarto do Sr. V antes que um outro? Que isso me agrada. 4. Permanecereis ali por muito tempo?
Enquanto eu quiser, enquanto eu me sentir bem. 5. Não tendes, pois, intenção de se melhorar? Veremos isso depois, eu tenho muito tempo. Ele está preso realmente ali, né? Enfim. Mostra uma certa consciência. O que eu li aqui é que ele sabe que um dia vai ter que mudar, mas por a consciência dele. Mas por enquanto eu vou ficar ali mesmo. Mas por enquanto mas me deixa aqui mesmo, né? Eu vou ficar aqui mesmo. Exatamente. E aí a 6, estás contrariado por termos vos evocado? Sim. 7, que fazeis quando vos chamamos? Estava na taverna. Tá, ele diz aqui na minha resposta, né? Na casa do negociante, né? De um negociante de vinhos, enfim. Aqui é na taverna, com T de tatu, taverna é um lugar onde se bebida, negocia, né? Com certeza, né? Então, aí ele bota no 8, né? O que bebias? Que tolice! Como poderia beber? Ou a consciência dele de espírito. Perfeito, né? 9. O que quiseste dizer falando do negociante de vinho? Eu quis dizer o que eu disse. 10. Quando vivo, maltratáveis os vossos cavalos? Por acaso és policial? Olha as perguntas e respostas diretas, né, Bill? Diretas, né? Tá. Então, 11. Quereis que se ore por vós? Farias isso? 12. Certamente oramos por todos aqueles que sofrem, porque temos piedade dos infelizes e sabemos que a misericórdia de Deus é grande. Mesmo assim sois bons camaradas. Gostaria de vos poder apertar a mão. Procurarei merecê-lo. Obrigado. Tem uma nota aqui, né? Que ele diz aqui: esta conversa confirma o que a experiência já provou muitas vezes, no que diz respeito à influência que os homens podem exercer sobre os espíritos, e por meio da qual podem contribuir para o seu melhoramento. Mostra a influência da prece. Assim, essa natureza bruta e quase bravia, né, e selvagem, se acha como domesticada pelo pensamento do interesse que se lhe pode ter. Temos numerosos exemplos de criminosos que vieram espontaneamente se comunicar a médiuns que tinham orado por eles e testemunharem seu arrependimento. As observações acima acrescentaremos as considerações seguintes sobre a evocação de espíritos inferiores. Vimos médiuns ciumentos, a justo título de conservar suas boas revelações de além-túmulo, se repugnarem e em servirem de intérprete aos espíritos inferiores que se podem chamar. É de sua parte uma suscetibilidade mal entendida. Do fato de que se evoque um espírito vulgar, mesmo o mal, não se está sob a sua dependência. Longe disso, sois vós, ao contrário que o dominais, não é ele quem vem se impor apesar de vós, mas como nas obsessões, vós que vos impondes a ele. Ele não comanda, obedece, sois seu juiz e não a sua presa. Além do mais, podeis-lhe ser útil pelos vossos conselhos e vossas preces, e vós é reconhecido pelo interesse que tomais por ele. Estender-lhe uma mão segura é fazer uma boa ação. O repelir é faltar com a caridade, né? E é mais ainda, né, de egoísmo e de orgulho. Estes seres inferiores são, aliás, para nós um poderoso ensinamento. Foi por eles que aprendemos a conhecer a classe baixa da população do mundo espírita e a sorte que espera aqueles que fazem, neste mundo, um mau uso de sua vida. Por outro lado, notai que é quase sempre tremendo que
vêm as reuniões sérias, onde os bons espíritos dominam. São acanhados e se mantêm à parte, escutando para se instruírem. Frequentemente, vêm com esse objetivo sem serem chamados, porque, pois, se recusar os ouvir, quando frequentemente seu arrependimento e seu sofrimento são um objeto de edificação, ou pelo menos de instrução. Não se tem a temer de suas comunicações do momento em que elas ocorrem, com o objetivo do bem, em que se tornariam pobres feridos se os médicos se recusassem a tocar suas feridas. Interessante, né, Bill? Que relato, né? Que relato bacana, né? Como é que você é médico, você é enfermeiro, você, né? E você não vai tocar na ferida do paciente, né? E aí a gente entende as emergências. Chegam lá os mais diversos casos. É acidente de trânsito, é esfaqueado, é baleado, não é? Às vezes a pessoa se levou um tombo e tudo mais, tá? E aí o médico lá, o enfermeiro lá, a equipe tem que meter a mão. E aí é a mesma coisa com esses espíritos enfermos, não é? Como é que você se recusa a dar, não é dar guarida, mas é servir de instrumento para auxílio deles, para que eles possam se soerguer, né? Ô, Bill, isso é muito interessante, né? Me lembra o filme Nosso Lar 2, não é? O momento em que o André Luiz vai lá resgatar o Otávio. Sim. Não é? Sim. Que momento, bem, né? Lembrado. Que momento. Por que o André não iria? Né? E aí a gente está falando dos desencarnados. E eu aqui encarnado, eu posso sim servir de instrumento, né? Sem dúvida. E muitas vezes a gente serve de instrumento e nem se dá conta, Bill. É tomado por um sentimento, né? Às vezes você, tô triste, tô com vontade de chorar, não sei porquê. Você é intuído a ir em algum lugar, a fazer uma prece, a fazer uma oração e tudo. Você está ajudando alguém que chegou perto de você e que está muito necessitado. Você nem se tocou disso. É um necessitado ajudando o outro necessitado, né, Bill? Com certeza. A gente está se aproximando já do final aí do programa, a gente vai acelerar um pouco o comentário, porque a gente, obviamente, cada casa tem as suas características, as suas normas e leis, digamos assim. Mas a gente vê muitas situações no movimento espírita que são um pouco equivocadas, porque Jesus em momento algum iria virar as costas para uma pessoa que tentava entrar na casa do caminho porque estava de bermuda. Não, você está de bermuda, você não pode entrar. Então a gente viu muitas coisas no movimento espírita, que às vezes a pessoa está ali aflita, está na iminência de se matar, de se jogar da ponte. Aí ela vê uma casa espírita, é conduzida para a casa espírita, mas ela está ali largada, está de chinelo, está de bermuda, de camiseta. Aí vai o Renato e o Bill estão lá na porta e falam, você não pode entrar aqui não, que você está de bermuda e de chinelo. Olha só que problema. Primeiro acolhe, depois você vê isso. Né? Depois você impõe normas. O Dr. Bezerra é muito claro, quando a caridade é muito discutida, o socorro chega tarde. Então, chegou à porta lá da casa espírita, uma pessoa que está fora das características que tem que ter norma, realmente, tem que haver normas, óbvio, mas não pode ser engessada. Você vai acolher a pessoa, receber, cura as feridas dela, limpa, ela faz asepsia espiritual na pessoa, e depois, quando a pessoa estiver apta a receber aquilo, você impõe as normas da casa, não é isso, meu parceiro? Perfeito, Pio. Desse jeito, né? Primeiro você acolhe, trata, acalma, depois você bota um lençol em cima, poxa, né? Depois você encobre, depois você tudo mais, é desse jeito. E lá no posto a gente faz assim mesmo, quando alguém chega com uma roupa não muito adequada, não é? A gente pega lá, temos jalecos lá na secretaria que servem, a pessoa coloca, né? E tudo, mas você pode entrar, sem dúvida, né? Mas veste um jaleco, veste né? uma roupa mais adequada. E é desse jeito que funciona, a gente precisa estar muito atento a essas oportunidades aí e fazer o bem, não é? Bill, estamos chegando ao final, programa Luz na Penumbra. Lembrando, o Clube da Fraternidade é o 21-3386-1422. Faça a sua inscrição, ajude a Rádio Rio de Janeiro a continuar
levando aí a doutrina cristã espírita, né, que tem salvado muitas vidas aí, com certeza. Programa Luz na Penumbra volta sexta-feira que vem. Bill, abraço, valeu. Muita paz a todos, boa noite. E vamos ouvir agora a prece de encerramento de nosso programa, na voz de Geraldo de Aquino. Jesus, dá-nos coragem para a luta, piedade para os insultos e misericórdia para as injustiças e ingratidões. Limpa nossa alma de inveja e ambições mesquinhas, de ódio e de vingança o nosso caminho. E que dentro em pouco, ao recolher-nos de novo ao calor do nosso leito, para que o sono nos dê a paz e o esquecimento das tristezas humanas, possamos sentir, Senhor, no mais íntimo de nosso ser, a doçura indefinível do Teu amor e a grandeza incomparável da Tua divina presença. Que assim seja. Acabamos de apresentar o programa Luz na Penumbra, que voltará a ser apresentado na próxima segunda-feira, às 21 horas, nesta emissora.